Olá, olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria passar brevemente para deixar uma mensagem para você aí do outro lado. Não sei como que está o seu dia hoje, mas o Senhor tocou a me despertar para a gente como igreja estar orando sobre esse assunto. Eu estarei nos últimos dias ministrando essa palavra, porque é muito sério o que eu vou falar. Em Cristo Jesus, irmãos, a gente tem vivido dias de tribulações, porque o sol, assim como a Bíblia fala, ele está sobre a cabeça dos justos, mas também dos ímpios, e cada um passa conforme o Senhor lhe deseja. E o que eu quero falar é sobre uma diferença entre dois aspectos, irmãos: discípulos e seguidores de Cristo. Nos últimos dias a gente vê muitas multidões nas igrejas, né, falando de Cristo, mas qual que é a sua posição diante do Senhor? Você tem tratado como discípulo ou como seguidores? Olha para você ver em duas palavras. Em Lucas 24:49 diz assim: que eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Isso é Jesus falando para aqueles discípulos. No Atos capítulo 1, lá versículo 15, diz que Pedro se levantou do meio dos seus irmãos, né? E era cerca de 120 pessoas que estavam reunidos como discípulos. E esses mesmos 120 caminhavam com Cristo. E a multidão, exemplo da multiplicação dos pães, eram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Mas como assim, pastor? Como que existe um mover no mesmo ambiente? O milagre está acontecendo, a obra do Senhor está acontecendo, porém a multidão ela se dispersa. Quando recebe a promessa, recebe as bênçãos do Senhor, a multidão se dispersa. Mas os discípulos não, eles ficavam reunidos, buscando e esperando esse poder. Quando Jesus disse que seríamos revestidos de poder, porque obras maiores iríamos fazer em nome dele. Então, assim, irmãos, eu fico refletindo nessa palavra, porque as igrejas estão cheias, mas é atrás de uma benção provisória, de uma benção temporária, de uma benção material, de uma benção desse mundo. E o mais complicado, irmãos, que quando eles recebem a benção, sacia os desejos da sua carne, assim como aquela multidão se alimentou do pão. Depois eles se dispersaram, cada um foi para sua casa, voltou às suas rotinas normais, viu os milagres, comeu do milagre, saciou a sua carne, voltou para suas casas. Não houve transformação. Mas os discípulos, eles caminham, têm prazer de estar com o Senhor Jesus Cristo. Ali a gente vê que em tempos Jesus ia publicamente na multidão, mas depois ele voltava da multidão, ele se separava da multidão, porque muitos que estão ali em busca, atrás de Cristo, estão querendo coisas materiais. E o Senhor sonda os nossos corações. Hoje eu vejo que a igreja busca muito coisas terrenas, bênçãos aqui, prosperidades aqui, mas não deseja, não anseia, igual Davi fala: Senhor, me devolva a alegria da salvação, a alegria de morar na eternidade. Posso passar por tribulações, andar pelo vale da sombra da morte, mas não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu Redentor, o Senhor é o meu Salvador. Então, irmãos, eu vejo muito cristão como seguidores. Ele esfria. Quando ele necessita, ele clama pela bênção, recebe a bênção do Senhor e depois dispersa, depois esfria. Já não vou mais inconstantemente na igreja, já não quero mais buscar o Senhor em orações. Discípulos, irmãos, ele tem o seu devocional diariamente.
ele confia no Senhor no meio da tribulação. E eu te pergunto essa manhã, como que está o seu coração, como discípulos ou como seguidores? Discípulos, irmãos, aceita a correção. Seguidores não aceitam correções. Eles devolvem com a mesma moeda, da forma que recebe. Discípulos, irmão, ele se humilha. Ele não é humilhado, ele se humilha. Ele engole o choro. Ele volta para casa com desaforo. Ele entrega nas mãos do Senhor a sua resposta. A justiça dele não vem das mãos dele, ele espera no Senhor. Então, eu te pergunto essa manhã. Eu fiquei alguns dias sem fazer vídeos aqui no canal do YouTube, e o Senhor me falando muitas coisas em aspecto da igreja. E eu quero compartilhar semanalmente aqui, irmãos, uma mensagem do Senhor, porque precisamos buscar a face do Senhor. Eu não sei o que você precisa essa manhã, qual que é a sua necessidade, mas mais do que seguidores, seja discípulos. Não fuja do Senhor depois da bênção, depois do milagre, depois de se alimentar com as multiplicações dos pães, mas revestivos de poder que virá dos céus do alto. Amém? Eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar por você. Amém? Senhor Jesus Cristo, eu agradeço, Pai, por esse ouvinte que está do outro lado da tela. Eu não conheço os seus caminhos, mas eu sei que o Senhor conhece tudo nessa terra e tudo vê. Vá de encontro com aquilo que cada um necessita, Senhor. Mas a mais do que isso, devolva a alegria da salvação. Mesmo que ande pelo vale da morte das sombras, não temeremos mal algum, porque o Senhor é o nosso cajado, o Senhor é o nosso refúgio. Eu me alegrarei no Senhor, mesmo em dias de tribulações. Amém? Eu vou estar constantemente, semanalmente, deixando uma mensagem para você aqui. Não deixe, irmãos, de deixar seu comentário, né? Nos motiva aí, porque eu sei que a recompensa aqui na terra de nada vale. Mas a nossa recompensa vem do Senhor. Amém? Deus abençoe.